Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Da turma 221 do curso normal da Escola Irmão Getúlio, e hoje estamos aqui desenvolvendo o nosso primeiro programa do nosso projeto podcast, que foi desenvolvido na matéria de Seminário Integrado juntamente com o professor William. O nosso tema a ser abordado hoje é Educação, Aprendizagem e Ensino. E hoje temos a presença da prof. Silvia Bastos, que ela vai falar um pouquinho sobre a história dela e o que ela viveu. Além dela ser professora, ela é a coordenadora do nosso curso. Então, professora, poderia começar contando para nós a sua história? Bom dia, meninas. Eu fico bem feliz de vê-las envolvidas no processo de aprendizagem. Quem sabe a gente tenha bastante sucesso e algumas de vocês migrem para a alfabetização, que eu acredito que seja o foco do trabalho de vocês. Eu comecei na área da educação em 2020. Comecei a faculdade já um pouco tarde. Sou filha de professora, fui alfabetizada pela minha mãe, estudei com ela até o 5º ano. E eu acredito que começou ali, porque a gente começou brincando de ser professora e acabamos nos tornando professoras também. A gente queria lhe perguntar assim, qual foi a motivação para a senhora se tornar professora? Eu acredito que o fato da mãe ser professora, a gente começa brincando. Eu me lembro que a gente não tinha quadro, mas a gente brincava nos roupeiros, a gente fazia o roupeiro de quadro e usava os giz e começava uma dando aula para... Eu tenho mais 2 irmãs, uma dando aula para outra, e a gente foi mordida, digamos assim. Prof, levando em conta essa parte de alfabetização e letramento, para a senhora, qual a diferença e o que a senhora prefere? Eu vou dizer para vocês que hoje eu trabalho com vocês, com adolescentes, já mais para adulto, mas assim, se for ver, o meu coração é a alfabetização. O meu coração bate forte quando o tema é criança pequena, e bem isso mesmo do processo de aquisição da linguagem. Eu sei que existem várias vertentes, várias teorias de aprendizagem, as quais vocês devem estar conhecendo. É bem importante essa teoria. Eu sei que às vezes a gente acha meio chato a parte teórica, mas é o que vai embasar o trabalho nosso posterior. E a senhora hoje só trabalha com o ensino médio ou trabalha com os anos iniciais também? Não, hoje só com o ensino médio, e à noite eu trabalho com supervisão de escola, daí numa escola que trabalha com a EJA. Prof, hoje em dia, na verdade, sempre existiu algumas crianças especiais nas escolas, né? Eu queria saber se, na sua opinião, a alfabetização para uma criança com qualquer tipo de dificuldade ela é possível? Isso. Então, a base teórica do meu trabalho é GEMPA, que é um grupo de estudos que está sempre reunido e estudando. Como hoje estou afastada, eu não estou participando de grupo de estudo, mas GEMPA, principalmente Esther Grossi, que é uma pessoa que vocês deveriam conhecer, ela diz que todos aprendem, só cada um tem seu tempo. Sim. E na verdade vai muito das professoras também, né? Porque até esses dias a gente estava falando que tem muita professora que não tem paciência para alfabetizar uma criança com deficiência. Eu até tenho, depois posso mostrar para vocês. Então, hoje eu estou com 23 anos de magistério, e a maior parte deles, tirando o ano passado que eu vim para cá, para o Irmão Getúlio, eu trabalhei a minha vida toda com alfabetização. Eu tive muitos desafios. Vocês vão conhecer no futuro crianças de todos os tipos. Essa diversidade é muito grande, desde a criança que tem carência financeira, a carência afetiva, que é muito sério. Nós pegamos de todos os ângulos, e vocês vão conhecer isso na prática. Eu tive o ano passado, não foi o ano passado, foi a minha última experiência na escola. Uma criança, então eu fiz, vocês sabem que eu estudei Libras e tal,
quando eu me considerava apta a trabalhar com surdos, Deus me mandou um autista. E eu tenho até um vídeo que ele fez, e eu quero mostrar para vocês uma oportunidade dessas. Quando me deparei com essa criança que nós tínhamos na escola 3 primeiros anos. Eu era o C, porque eu estava chegando nessa escola. Quando a gente está chegando, é o que tem, né? Aí essa mãe chega com essa criança autista, passou nas outras 2 turmas, as minhas colegas não aceitaram, então eu era a última oportunidade para trabalhar com essa criança especial. E eu vi aquela mãe, eu vi aquela criança, e eu pensei, eu não tenho esse direito de dizer eu não aceito, né? Por nada ele não chegou até a minha sala. E aí eu aceitei, e foi a experiência, dentre todas as experiências que eu tive até então, foi a mais rica de todas. E eu sempre digo para essa mãe, a qual eu tenho um carinho muito grande, e é um menino, que eu mais aprendi do que ensinei, porque ele saiu alfabetizado, nós estamos falando de uma criança autista, ele saiu alfabetizado, ele saiu com a parte matemática muito bem trabalhada, e eu achei assim fantástica a experiência que eu tive com ele. Aí depois a gente conviveu daí por causa dele, eu fiquei 3 anos nessa turma. Eu fiquei no primeiro, no segundo e no terceiro ano, a pedido dos pais, e enfim, foi um laço bem estreito. Sim. E foi bem difícil de sair dessa turma por causa dele. Uma hora eu vou mostrar para vocês o vídeo que ele fez, fazendo uma homenagem. Me emocionei muito, e agora ainda quando escuto, porque foi muito verdadeiro isso que a gente viveu. E no seu ponto de vista, qual que seria a maneira mais fácil de ensinar uma criança, um aluno a se alfabetizar? Eu te digo assim, não existe... É que, na verdade, eu acho que não existe um método. Não existe uma receitinha que a gente pudesse dizer. Tanto que às vezes as colegas dizem, prof, me diga como é que tu faz. Porque daí na escola ficou assim... Eu fico feliz de dizerem que eu alfabetizo qualquer criança. Para mim isso é um elogio. Porque eu já peguei crianças que estavam reprovadas 3 anos, digamos, no terceiro ano, e ele ficou primeiro, segundo e terceiro ano, e ele já estava mais 3 anos no terceiro e não alfabetizava. E aí eu desafiei, porque primeiro a gente se desafia. Qual é a chave que eu vou utilizar para que essa criança aprenda? Se já utilizaram outras e ela não aprendeu. Eu tenho que fazer uma outra abordagem, e às vezes a gente consegue que essa criança comece a atrapalhar a aula, ela começa a ficar agressiva, todos vão, ela não vai. Então, eu sempre digo, a primeira coisa que nós temos que fazer é resgatar o brilho no olhar. Fazer com que essa criança acredite que ela pode também, que ela vai aprender. Quando a gente faz isso, normalmente tem resultado positivo, mas isso a gente precisa querer, né? Sim. Porque o que acontece normalmente, essa criança é deixada de lado. Eu não critico ninguém, cada um faz o que pode. Mas essa criança que tem problema, que ela está precisando de mim, é a que eu coloco mais perto. Sim, então seria retomar, fazer com que a criança devolva a curiosidade da criança em relação aos estudos? Acreditar em si, eu acho que é o primeiro passo. Mas assim, se ela foi alfabetizada, até então, foi usado maneiras e teorias de aprendizagem, digamos, que usa o método tradicional, nós vamos ter que buscar uma outra maneira, uma outra forma de oferecer a aprendizagem com um outro tempero, digamos assim. Prof, se para nós, ensino médio, o tempo da pandemia foi péssimo, na sua opinião, ali, a alfabetização? A gente já tinha problema, porque nós Sim. nós não temos o direito de culpar só a pandemia, que não foi uma culpa Sim. de ninguém, né? Trouxe consequências, piorou o que a gente já tinha. Porque a gente já estava contando em sala de aula com alunos não alfabetizados fora da sua sede. Então, se eu for falar para vocês a verdade do que eu acredito, quem normalmente faz as leis, quem faz as coisas acontecerem, não nos escuta. Ninguém nunca chamou alguém da alfabetização para... como é que a gente poderia fazer assim? Não. Alguém do gabinete faz as coisas. Tanto que hoje vocês sabem que está engavetado, compartimentalizado o ensino. Desde o primeiro ano, como é que uma criança do primeiro ano, é uma briga que eu tenho,
Como é que uma criança do primeiro ano você vai compartimentalizar língua portuguesa, ciências, história, geografia, que ele está entrando, né? Primeiro tem que fazer com que ele aprenda a ler e escrever, depois as outras coisas acontecem. Enfim, então ninguém nunca nos escuta. Primeira coisa que eu acredito que quem fez de gabinete já não fez corretamente, pelo meu ponto de vista, eu digo assim, cada um tem o direito de pensar como quiser, a criança deveria ficar na classe no primeiro ano até estar alfabetizado. Ele só deveria sair do primeiro ano quando ele está alfabetizado. Se ele precisar de mais um mês, mais 2 meses, que fique na turma de primeiro ano. Essa história de dizerem que ele vai alfabetizando no segundo, até o terceiro ano, que daí começam as retenções, faz com que hoje a gente tenha no 5º ano, no 6º ano, crianças não alfabetizadas. Nós temos no ensino médio alunos não alfabetizados. Então a senhora é a favor que a criança permaneça no primeiro ano até ser alfabetizado? Até ele dizer, se ele precisa, porque às vezes ele precisa de mais um tempinho só. Então ele fica o tempo que for necessário até que ele alfabetize. Porque isso aí não... porque ele... a autoestima vai ficar muito pior ele estar numa classe onde todo mundo lê e ele não lê. Ou que tivesse programas de ir recuperando ele ao longo do primeiro ano. Sim. Né? Eu acho isso um crime que é cometido com a criança. Prof, hoje eu não sabia disso até entrar no curso normal. Mas depois que eu entrei, eu fiquei sabendo que dependendo da deficiência, não sei se é assim que pode dizer, da criança, ela não, por mais que ela esteja no 4º ano, ela tem que passar, ela é obrigada a passar para frente. Primeiro que não é obrigado. Existe a retenção. Até o 3º ano a gente sabe que não existe a retenção. Do primeiro para o segundo, do segundo para o 3º é automático. Ele vai. Se ele fez alguma coisa, se ele não fez, se ele progrediu, eu acho isso assim muito colocar numa forma. Vai todo mundo. Então com esse vai todo mundo, abriu brecha para quem não quer ir, vai junto, né? Então já considero aí um equívoco. O aluno com dificuldades, vamos dizer, de aprendizagem, e que tenha laudo, né? Que é uma criança especial todos são, mas que tenha um comprometimento, ele pode ficar em processo, que a gente chama. Não existe uma lei que diga a criança tem laudo, ele tem uma deficiência, ele vai passar. Não, se ele precisar ficar em processo, a partir do 3º ano, ele pode ficar em processo, sim. E eu acredito que deveria ficar, se até ele já teve esses avanços, digamos, que não deveria, porque tira ele de uma sala de primeiro ano, colocamos ele automaticamente numa de segundo. Do segundo, automaticamente, ele vai para o 3º ano. E aí nós tivemos a pandemia, que ele foi também adiante, do 3º para o 4º, ele foi. Era para passar. Na escola que eu fiz o ensino fundamental, tinha um caso de uma menina, eu acho que ela tinha autismo, sabe? Eu nunca fui perguntar para o professor, enfim, qual era a deficiência dela. Mas ela reprovava um ano e passava o outro. Tipo, ela ficava 2 anos no primeiro ano, 2 anos no segundo, 2 anos no 3º e assim até ela se formar. E eu acho que agora ela nem entrou para o ensino médio, assim, ela só formou no ensino fundamental ali até o 9º ano e depois acabou. A impressão que a gente tem é que as professoras ou a escola cansa do aluno. Que na verdade o aluno tá ali, mas ele não tá sendo ensinado, ele tá sendo tipo empurrado, assim. A palavra é bem essa, a gente só vai tocando o problema quando não de escola. Troca de escola, tira o problema da minha frente. Eu tenho um caso de uma aluna que eu digo que a escola, os professores cansaram dela, mas ela quer, o desejo dela é aprender a ler. E aí eles querem agora fazer a terminalidade dela, porque é o que eu digo, cansaram, e ela disse para mim esses dias: prof, eu não quero sair daqui porque eu quero aprender a ler. Isso então é muito triste, nessa palavra dela tem muita coisa embutida ali, tipo, tudo que foi feito até hoje não me atingiu. Eu acho assim que a educação tinha que ser levado mais a sério por todos. A educação é uma massa de manobra, ela é bonita na prática, é bonito dizer que o outro faça, mas essa parte de se envolver, de se comprometer,
essa parte humana, porque eu vejo muitas mudanças de teorias, muitas mudanças. Enquanto a mudança não for interna, nossa, um desafio, eu digo que eu sou obstinada. Se numa sala de aula que tenha um aluno não alfabetizado, eu vou buscar esse aluno, eu vou trazer. Só que ele vai, é como eu disse para vocês, meninas, o meu grande nó que eu acho na educação é isso. Aconteceu no último ano ali, antes de eu vir para cá, uma criança que chegou para mim no terceiro, falando de terceiro ano, onde começam as retenções. O aluno não estava alfabetizado. E aí ele já chega com vergonha. Né? Aí ele disse, eu não sei ler, prof. Eu disse, você então veio parar na escola certa, na turma certa, com a professora certa. Comigo você vai aprender a ler. Eu não sabia o tamanho do desafio que eu estava, mas é isso que eu acredito. E acreditei nele. Então, ele não conhecia nem bem o alfabeto. Então, vocês vejam, terceiro ano, o que foi feito no primeiro e no segundo? Né? Tudo bem, não adianta a gente ficar buscando culpados. Eu peguei o que eu tinha e fomos. E ele realmente saiu alfabetizado. Mas vocês vejam bem, ele saiu alfabetizado no terceiro ano. Como é que eu ia mandar essa criança para o quarto? Ele deu um passo gigante. Ele saiu, digamos, da ignorância do saber e ele veio para o mundo letrado. Mas em aí acompanhar um quarto ano? Não tem como. Então, mesmo ele fazendo essa trajetória que no meu entendimento foi gigante, eu tive que reprová-lo. Deixar no terceiro ano, para que, como é que ele vai acompanhar um quarto? Ele já vai estar sempre com um déficit, porque daí pelo segundo ele não passou com, digamos assim, com componentes do segundo, com objetos do segundo. E querendo ou não, tendo mais uma criança ou mais de uma criança que não está alfabetizado no terceiro e quarto ano, dá uma atrasada na turma em si, né? Porque um conteúdo que a senhora vai dar de quarto ano, a senhora não vai poder dar para essas crianças também. Então, o que hoje eu vejo que mudar essa lei, que eu acho que é federal, tem impressão que ninguém vai mudar. Essas progressões, essa mudança automática do primeiro para o segundo, que eu acho que é o primeiro crime que foi cometido. Enfim, ninguém vai voltar atrás, eu acredito que não. Quem sabe alguém chegue lá e pense, né? Alguém da alfabetização que pense como eu, se um dia chegar lá, mude, né? O que teria que fazer? Eu penso assim, a gente tem um primeiro ano. Primeiro professor de primeiro ano tinha que ter o perfil de professor de primeiro ano. Não para aquele que está chegando, que não tem muito... E é premiado com o primeiro ano. Que é isso que está acontecendo. Você chega numa escola, se tu é mais velho, tu pega um segundo, um terceiro, fica para aquela que está chegando sem experiência, às vezes, no primeiro ano. Isso é errado, né? Então, teria que ser escolhido, primeiro teria que ser bem valorizado a figura do professor. Não somos. É tudo fake. Tem um livro que eu gostaria que vocês lessem, que é A Pedagogia do Fingimento. O aluno finge que aprende, o professor finge que ensina e os governos fingem que pagam. Então, é uma pedagogia do fingimento que nós temos. Eu tenho esse livro, se vocês quiserem ler, é bem interessante. Nós vivemos ainda essa pedagogia do fingimento. Precisaria que alguém olhasse para a educação, valorizasse o professor e cobrasse dele. Eu não quero só o retorno financeiro, eu acho que tem que exigir de nós também a nossa parte enquanto educador. Comprometimento, é o que eu digo, a gente já lá, mais antes, a gente levava até o aluno para casa para recuperar esse aluno, mas então peguem alguém e façam-no. Se eu vejo que esse aluno não está acompanhando a turma, minha turma toda está lendo, tenho 4 que não está, que esse 4 receba uma ajuda no contraturno, não sei de que forma, mas pague alguém para fazer isso. Porque querem fazer isso, mas de forma gratuita, ninguém vai, né? A senhora falou do professor não ser valorizado. A senhora é coordenadora de um curso profissionalizante. Que desta área. Professor. Isso. Desta área. A senhora, quais são as suas expectativas? Eu sou uma pessoa e uma professora otimista. Primeiro, eu acredito na educação. Eu acredito que só pelo viés da educação vai ser possível uma sociedade melhor. Ponto. Essa valorização vai ter que vir, de alguma forma. Hoje já está
Eu estou dizendo para vocês na prática, os professores que quiserem ser, da turma de vocês já viram, vocês eram em 40, né? 49. Vocês estão em 20. Então, só ficou quem realmente quer. E desses 20, tiram umas 4, 5 ali que não se querem encontraram. seguir, que não vão fazer os estágios. Então, essas que ficarem serão aquelas que realmente vão estar comprometidas. Vocês já estão sabendo que hoje a formatação é essa, nós não somos valorizados. Se uma criança não está bem, o que acontece? Não se diz assim, ou não está bem, não estou nem falando de aprendizagem, estou falando assim, a criança aprontou na escola. Ninguém diz assim, meu filho precisa ser mais educado, eu vou fazer minha parte de mãe, de pai em casa. Eles vão para cima da professora. Então, houve uma inversão de valores aí. E depende muito da família também, né? Como Da a criança é em casa, como a família ajuda. Se a mãe e o pai dizem assim, somam junto com a professora para o bem dessa criança, é uma coisa. Mas se a mãe e o pai já chamam a professora de tudo que é palavrão na frente do aluno, Já não. Nossa entrevista se encerra aqui. Agradecemos pela sua presença, Prof. Muito obrigada por ter falado um pouco sobre esse assunto que deixa muitos muito intrigados, tá? Um beijo a todos e a todas. E até a próxima. Até a próxima.